Olá pessoal, olá viajantes, espero que vocês se sintam em casa onde vocês estiverem. Aqui com mais um vídeo no canal Viaja, Breno Paiva falando. E hoje, continuando as histórias da China. É claro, vocês já notaram que eu gravei junto com o vídeo anterior, porque eu tô com a mesma roupa. Mas é assim que a gente faz, né? Para ser produtivo e para não perder o impulso e o ritmo. Ok? Então hoje a gente vai contar sobre o segundo dia em Beijing. Né? O primeiro dia foi só chegar no hotel e curtir um pouco as, as instalações do hotel, né? E nesse segundo dia o guia deu pra gente. O guia, lembra que o guia de Xangai deu pra gente o passaporte e a passagem do trem-bala e chegou em Beijing e o guia falou, não, a gente não quer passaporte de vocês, podem ficar com vocês aqui. Os guias de Xangai, de Beijing eram muito mais relaxados do que os de Xangai, era muito mais tranquilo. Eles eram até meio brincalhão, sabe, faziam as piadas, assim, eles eram bem bons no inglês, né? E geralmente o pessoal de Beijing eles falam mandarim e cantonês. Cantonês é uma língua muito mais difícil que o mandarim e é muito menos falada hoje em dia. Basicamente, as línguas, algumas palavras são parecidas, mas não toda a estrutura linguística, então não necessariamente alguém que fala mandarim vai entender cantonês ou vice-versa. E o mandarim, sim, ele já é difícil porque ele tem entonações, né? Eles me explicaram, por exemplo, que mãe e égua é a mesma palavra. Só que uma você fala ma e a outra você fala ma. Não tem diferença nenhuma. Pra mim, que não sou nativo de chinês, é muito possível que eu chamasse minha mãe de égua em alguns momentos, ou minha égua de mãe se eu tivesse uma égua. Então, enquanto o mandarim tem essas variações que são duas, no máximo três, o cantonês chega a ter 7 variações. Só a mesma palavra, ela teria 7 diferentes formas de falar e significaria coisas completamente diferentes. Então é uma língua muito difícil. Você tem que ter um ouvido muito apurado para entender o que eles estão falando, né? Enfim, voltando ao dia seguinte, segundo dia em Beijing, o, o guia falou, olha, hoje são os passeios. A gente vai no Temple of Heaven, na Tiananmen Square e na Cidade Vermelha e na Cidade Proibida. Esse é os passeios de hoje, tudo nesses passeios são pagos à parte, as entradas, mas era, novamente, como eu te disse, entre 7 a 10 yuan. Pra gente seria $2 e pro Brasil seria de 6 a 8 reais cada uma dessas entradas nesses lugares. E aí eles falaram, né? Tudo bem, tipo, se alguém ir à noite, a gente vai ter um negócio que é experienciando a vida chinesa. Isso aí você pagava uma outra parte. Num certo ponto lá, os chineses iam te buscar com aquela como se fosse uma bicicletinha, uma carrocinha que vai puxando assim, você vai sentadinho atrás, eu não sei o nome daquilo. E aí você vai para casa de uns chineses, eles cozinham a comida normal deles, você come com eles e vive ali a vida chinesa. Aí a gente falou, a gente não interessa muito nisso. E na real a gente, tipo, a comida na China é algo que a gente não gostou tanto. A gente gosta muito de conhecer a cultura e tal, a gente gosta de comida chinesa ocidentalizada, né? Yakisoba, rolinho primavera, essas coisas aí. Mas lá é totalmente diferente disso, então, assim, é um pouco mais raiz, né? Isso aqui eles sempre misturam algo
e no Brasil também, né? O rolinho primavera é só de vegetais lá. E no Brasil tem versão com queijo de goiabada, com cream cheese. Então eles, catupiry, então eles inventam coisas para fazer um pouco ficar mais gostoso, né? Acaba que o rolinho primavera no Brasil é só um pastel que é enrolado, não é no formato deles, mas o deles é tipo, quando muito tem uma carne de porco moída, mas é mais vegetais. É só um exemplo, né? Várias coisas são diferentes. Então, a gente gosta de comida chinesa, mas do nosso jeito, eu diria. Não muito do deles. Então a gente não se animou, a gente perguntou ao guia, tudo bem, a gente não ia por conta própria. E como eu disse, esses eram mais relaxados. Só toma cuidado, tipo, aqui não é tanta pessoa que fala inglês. E realmente, tipo, não era tanta pessoa quanto em Xangai se encontra, né? E aí a gente foi por conta própria. Fomos para um templo de Confúcio, um templo confuciano. Muito interessante, né? Sim, e antes disso, ele explicou que a cidade chamava Pequim, e aí depois de 1954 ela mudou para Beijing. E aí tudo que é antes de 54 ainda se chama Pequim. Se você vai para uma praça que chama Praça Pequim, ela vai se chamar Praça Pequim. E você sabe que ela é anterior a 1954. Você tem o prato mais famoso deles, inclusive tem lugar aqui do lado de casa que vende, e é um dos pratos mais difíceis de fazer no mundo, isso de acordo com vários chefs famosos, inclusive a Paola já mencionou isso, Paola Carosella já mencionou, o Peking Duck, né, o pato de Pequim. Quer dizer, o pato de Pequim foi criado antes de 1954, que era quando se chamava Pequim ainda. Então você consegue saber as coisas temporalmente, se chama Pequim ou Beijing. Se é o Museu de Beijing, é um museu que foi criado depois de 54. Se é o Museu de Pequim, foi criado antes. São exemplos aí, né? Enfim, e aí a gente foi para um templo de Confúcio em Beijing para conhecer. É muito linda a estrutura desse templo. E esse realmente eu acho que tem uma relação muito maior com Confúcio. Ele não é só confuciano, entendeu? Parece que... Eu não lembro bem a história, mas parece que o Confúcio mesmo esteve por lá em algum momento. Confúcio, caso vocês não saibam, é um filósofo chinês que não é tão confuso quanto o nome dele soa. E, enfim, legal nesse templo, os templos de lá geralmente eles têm os pátios, as áreas internas, e nesse dia, a gente chegou lá num dia que estava tendo uma formatura de uma turma de escola. E eu falei, cara, que sensacional, tô tendo a oportunidade de ver isso. Tem os vídeos aí deles cantando o hino da China, tem o vídeo da colação. Eu vou tentar pôr curtinho, para não ficar muito pesado, é muito grande o vídeo. 没有持证书的家长举手。好，队伍是吧？好，现在呢，请家长拿着孩子的帽子、发簪，还有发卡，还有持证书，咱们退场，暂时退到两侧，同学不动。同学不动。同学把帽子摘下来给家长啊。咱们现在先不戴呢，先不戴帽子，家长退场。同学不动就站这个位置啊。 Acho que essa é colação de grau, né? Parece colação de 好 grau. 现在家。 洗手，退席，礼毕。De fato,
fato, esse dia acho que foi um dos dias que eu fiz mais vídeos lá. Mas como eu pensava em filmar para mostrar no meu stories pessoal dos meus amigos no Instagram, então era sempre em pé, né? Então, aguenta aí, gente. Próxima vez que eu viajar eu faço vídeo horizontal. Por enquanto vai ser vídeo como se fosse pro stories no Instagram. Enfim, é isso que dá. Contar histórias de viagem que você não se programou para contar essa história no YouTube. Mas eu espero que isso seja útil para que as pessoas viajem e entendam que tipo, vale a pena conhecer outras culturas e não é tão caro quanto se imagina. Se você organizar, você consegue ir legal. Beleza? Então a gente foi nesse tempo, achei bem interessante, tem bastante fotos aí, algumas fotos. Esse templo também era meio que museu, então ele tinha algumas peças da China. Eu tô olhando aqui as fotos para ver a ordem do que a gente fez. Então, desculpa se eu não tô olhando pra câmera. Inclusive, os famosos tem uma réplica de vaso, não uma réplica, um exemplar de vaso das dinastias Qing, famosa lá, Xing Ling. Aqueles vasos de porcelana que não tem nada a ver, mas, né, foi um big deal para a China, foi um grande motivo de orgulho, né. Depois desse tempo, a gente foi em 2 templos juntos, na real. A gente foi em 2 templos, isso. Os 2 de Confúcio, e na verdade, o museu é no segundo templo, não é no primeiro. Mas os 2 de Confúcio, eu consegui inclusive pegar uma foto do monge andando. Achei muito legal. Então a gente fez esses 2 templos de manhã. Veja bem, esses 2 templos não estavam na programação do guia. Lembra do guia lá? E depois a gente até encontrou com o pessoal, porque a gente foi comer num shoppingzinho que era meio central. O guia tinha parado, acho que... não. Isso vai acontecer ainda. Eu achei que tinha sido... Tá vendo? A memória ainda não tá boa. Enfim, um shoppingzinho central. A gente comeu e o pessoal comeu lá. A gente chegou a ver eles nesse dia. Lá tinha, tipo, coisas ocidentalizadas fáceis, né? A gente comeu no Pizza Hut nesse dia. Rapidinho. Porque também a gente, deslocando do templo de Confúcio para esse lugar, a gente pegou um metrô. E perto desse shopping já estava o nosso próximo destino, que eles também iam ver, que era o Templo do Paraíso, o Temple of Heaven. E é muito louco que esse templo, cara, é um negócio da China. Tô cheio de piadoca hoje, desculpa, mas vai ter mais. Já vai ter mais, pelo menos mais um. Mas era assim, você entrava num parque, era pago a entrada no parque, não é tão caro, e esse parque você roda lá dentro, é um parque bem, bem lindo. Aliás, tudo na China, todos os lugares que a gente foi, pelo menos, a jardinagem era bem feita, cortadinha, tudo certinho. Inclusive na estrada, lembro que teve trecho que a gente andou 4 horas de ônibus lá no começo ainda, entre Hangzhou e Xangai. E na estrada você não vê capim alto nas laterais, você não vê nada, você vê tudo bem cortadinho, bem limpinho. E pode ser uma coisa que, bom, o roteiro de viagem é esse o que o governo subsidia, é esse que todas as agências oferecem. Sim, pode ser uma coisa assim. Então eles cuidam parte de onde eles sabem que todo mundo vai passar. Mas ainda assim é surpreendente como eles têm cuidado, como é seguro. É seguro, né? Militarizado por todos os lugares. Então é super, super de boa. É uma imagem totalmente diferente, como eu disse, só indo para ver e conhecer.
Enfim, esse parque era legal porque tinha os velhinhos lá, como tem os velhinhos jogando dominó no Brasil, eles ficavam todos sentadinhos jogando um jogo de carta que eu não faço ideia de como jogam, mas eles são bem eufóricos com o jogo, eles comemoram. Tem fotos, eu não quis fazer vídeo para não ficar muito na cara, mas tem fotos deles jogando aí. E aí você anda dentro desse parque todo, que já paga para entrar, né? E dentro desse parque tem essa outra entrada pro Temple of Heaven, que é tipo uma pagoda também, né? Eu acho que eles têm um outro nome, eu falava um outro nome na época, mas eu não lembrei e eu fiquei só com pagoda na cabeça. Tem fotos e vídeos aí, eu fiz um vídeo 360 do lugar. Vou postar aí também. Vou tentar postar curtinho, porque tipo, é muito material. Esse dia realmente eu filmei e fotografei demais. Lá você vai virar. E essa pagoda também era interessante, em volta ali, todo bom trabalho feito esculpido em mármore nos corrimão das escadas. Na própria escada tinha como se fosse aquela fonte do outro templo que a gente foi. Vários detalhezinhos muito bem talhados, sabe? Muito, muito interessante. E, bom, tô falando aqui demais. Esse dia foi um dos dias que a gente mais andou. A gente andou 25 mil passos o dia todo, né? Lembra que eu já tava achando naquele outro lá, a gente andou 15 mil passos hoje. Esse dia que a gente quase dobrou a meta, né? Por sinal, o dia que eu já mais andei na minha vida foi... que eu sei, o dia que eu mais andei na minha vida foi quando eu trabalhava de arqueólogo no Brasil. Sim, eu era arqueólogo no Brasil, que eu andei 30 quilômetros em um dia. Mas o que eu tenho no coisa foram 34 mil passos quando eu fui para Nova York. Esse aí é mais antigo, ainda tinha cabelo grande quando eu fui para Nova York. Talvez eu faça história dessa viagem, mas essa foi curtinha, foi só 2 dias. Pretendo voltar ainda uma vez. O livro é um mundo, a gente lê, cada lugar que a gente viaja, a gente lê uma página, não compensa ficar relendo a mesma página, mas uma vez só para ver se você perdeu algum detalhe, vale a pena. Então eu não repetiria viagem nenhuma mais de uma vez, né? De 2 vezes. Não viajaria para o mesmo lugar mais do que 2 vezes, mas 2 vezes vale a pena, né? A não ser numa situação específica, né? Tipo, vivo aqui em Toronto, daqui em Nova York são 7 horas dirigindo. Se os parentes quiserem vir e quiserem a Nova York, aí a gente faz um esforço de levar. Desde que eles tenham visto para entrar nos Estados Unidos. E aí depois desse Temple of Heaven, a gente foi para a região, e isso é tudo junto, é Tiananmen Square, a Cidade Vermelha e a Cidade Proibida, e tem mais um outro parque que é tudo pertinho, mas dá tempo, é tudo grande, tudo longe de andar. Basicamente, a Tiananmen Square é uma praça imensa, Square é praça, né? É uma praça imensa que você antes de você chegar na Cidade Vermelha, que é a cidade administrativa, né? Que é onde fica o governo, como se fosse o nosso palácio do Planalto. Então, você anda nessa praça e aí tem o esquema com raio-x para você conseguir entrar e chegar na Cidade Vermelha, e da Cidade Vermelha você tem um outro raio-x, uma outra segurança para chegar na Cidade Proibida. A Cidade Proibida é onde ficam
onde ficam as moradias dos governadores, deputados, eu não sei como eles chamam, sabe? Mas é como se fosse nosso corpo legislativo e judiciário. As pessoas não saem na rua, a não ser em carros blindados, fortemente seguros. As pessoas do governo não saem na rua por questões de segurança. Então todo mundo mora mesmo meio que no mesmo lugar. Que tipo, é como se fosse um condomínio imenso, gigante, dentro. Já, tipo, eles saem de um lugar, vão pro outro, trabalham, e é tudo juntinho ali, tudo cercado, militarizado. É muito louco. Então, chegando lá no Tiananmen Square, isso foi uma das coisas mais loucas, porque a gente não se ligou. O que a gente fez? No hotel a gente tinha um cofre, e lembra que dessa vez o passaporte estava com a gente. E a gente largou o passaporte no cofre falando, vamos ficar andando na China com o passaporte, né? Os guias andavam, eles tinham o esquema deles. E os nossos... O nosso guia ia também para Tiananmen Square, né? Como eu disse, tudo pago à parte, então a gente falou, a gente vai por conta própria que a gente anda mais rápido. A gente fez até agora, 2 templos confucianos a mais do que eles tinham programado. E aí andamos a Tiananmen Square, lá tem o mausoléu, aí vai ser outra piada, presta atenção. O mausoléu onde fica o corpo do Mao Zedong, ou Mao Tse-tung, que é o idealizador do sistema político da China, né? Que é o escritor do livrinho vermelho que eu já mencionei em outro vídeo, livro de regras da China, entre aspas, comunista, né? Porque eles são muito capitalistas, eles querem te vender tudo, então, enfim, fica aí. Então já tem a piadoca aí do mausoléu do Mao Zedong. E aí fica no Tiananmen Square, o pessoal vai lá, e o pessoal adora ele. Ele é famoso por uma frase muito interessante que serve bastante para viajantes, né? Que é: nada é impossível para aquele que se atreve a escalar. Aí depende da tradução, pode ser as alturas ou as montanhas. Então, tipo, cara, você tem que se atrever, tem que se pôr lá no mundo. E essa é uma frase interessante do Mao Tse-tung, Mao Zedong. Depende de como você está falando. Enfim. E aí, passando nessa Tiananmen Square, você chega na parte para entrar na cidade administrativa, onde fica o que eles chamam de a Casa Branca do Mao. Não do mal, do Mao. Que na verdade a casa é pintada de vermelho, ela não é branca por si só. Mas é porque é a cidade administrativa deles, né? Na entrada tem a foto do Mao Zedong, que já morreu há 300 anos, mas continua sendo bem respeitado. E aí para entrar nesse lugar você tem o raio-x. Aí a gente foi lá tentar entrar e a moça falou, não, vocês não entram por aqui não. Porque vocês são estrangeiros, vocês precisam passar como se fosse uma imigração de aeroporto. Vocês precisam passar na imigração. E aí a gente foi lá, era um monte de militar, de soldado. E eles estavam lá com seus cacetetes, com arma de choque, revistando todo mundo. Você tinha que passar no raio-x, né? Eu que sempre andava de mochila, tinha que passar a mochila no raio-x, jogar qualquer líquido fora, aquela coisa tipo de aeroporto mesmo. E tinha um detalhe, a gente não tava com os passaportes, lembra? A gente não sabia que precisava de passaporte para entrar E eles dão um carimbo, é uma pena, a gente perdeu o carimbo desse lugar, né? Mas o que a gente tinha, e isso é uma dica preciosa,
a gente tinha na nuvem, no Google Drive, tenho sempre uma conta no Google. Para programar essas viagens, vocês vão fazer muita coisa pelo Google sempre. É muito fácil, né? Você acessa no celular. A gente tinha a foto do passaporte. A gente falou, olha, a gente tem a foto aqui, a gente estava com a excursão, mas a gente decidiu vir por nós mesmos, e a gente descobriu que eles têm acordo com as excursões, eles nem olham os passaportes. Os ônibus das excursões entram por outro lado e conseguem entrar. Só que o nosso guia não avisou a gente, então a gente não levou o passaporte. No fim do dia a gente até falou com o guia, por que você não avisou a gente? Mas enfim, a gente mostrou no celular, depois de tipo uma meia hora debatendo, eles falaram, beleza. Oi pessoal, estamos entrando na Tiananmen Square. É louco, porque aqui tudo controlado pelo exército, você não consegue. Ali é o mausoléu onde está preservado o corpo do Mao Zedong. Ele está preservado com formal, então você consegue vê-lo. E a gente teve que passar por uma segurança rígida ali. Raio-X, escambau. E agora a gente está atravessando a rua. É muito louco, porque eles, tipo, é aqui que fica o governo. Então é tudo muito bem seguro e militarizado. E uma coisa interessante é que muitos policiais e guardas do exército batem continência pra gente, eu não entendi até agora o porquê isso. E aí a gente tá indo aqui pra ver o que rola. Lá, digamos, é o... eu não sei, o Palácio do Planalto deles, né? Eles chamam de a Casa Branca do General Mao. A Casa Branca do General Mao, que é pintada de vermelho, né? É isso aí. Tamo só no rolê aqui. É muito engraçado isso, né? Câmera em tudo que é lado. Mas isso aqui é normal, não só aqui. No trânsito, tudo que é sinal de trânsito, tira uma foto. Tira uma foto do carro que passa, né? Aqui é o mausoléu do mal. Pode entrar aí. Então tem sempre as coisas na nuvem, mas dá uma checada também, porque foi a nossa primeira experiência. A gente errou e eu tô contando aqui para que outras pessoas não errem, né? É uma experiência muito louca. Isso não foi todas as aventuras do dia, não, tá? Isso foi só algumas delas. Tem mais aventura aí nesse dia. Vamos lá. E aí a gente foi, conseguimos entrar. Pepa e o Cláudio na mochila, né? E aí eu tive a audácia de dentro da cidade administrativa sacar os dois pra fora e tirar fotos deles lá no love deles, na viagem de lua de mel deles, né? E a gente tirou umas fotos lá dentro e tal. Depois que você andava nessa parte administrativa e depois tinha uma outra raio-x para Forbidden City. E aí, tipo, é só os condomínios deles. Eu tenho uma foto de cima, na verdade. Eu acho que eu nem tirei foto lá dentro. Tem foto de cima. E essa foto de cima eu vou explicar já já. Depois que a gente saiu, você saía por um portãozinho lateral e eles tinham como se fosse um daquelas, né, carrocinhas que te levavam para fora, assim, te deixavam do lado de fora da estrutura toda. E aí lá do lado de fora a gente falou, agora a gente vai no parque, porque a gente viu que tinha um parque com uma montanha alta e lá de cima a gente conseguiria uma foto toda da Forbidden City, da Tiananmen Square. E a gente falou, tem um parque lá, bora andar, né? Por isso que deu 25 mil, quase 25 mil passos no final do dia. E aí, tipo, a gente subiu lá no topo.
gente subiu lá nesse topo aí, nada é impossível para quem se atreve a escalar as alturas, né? Já dizia Mao Zedong. A gente cansamos bastante, esperamos um pôr do sol de lá. Não é bonito, mas dá para você ver. De um lado, a Forbidden City, e eu acho que ao lado norte, eu não tenho certeza, desse parque. E do lado sul você vê o limite da cidade, ele tem tipo um portal, um painel assim, onde acaba Beijing, começa outra cidade. É bem interessante, né? Então a gente subiu nesse alto, lá tinha... A gente tirou várias fotos lá de cima. É também um parque muito bonito. E lá em cima tinha uma lojinha de bibelô, a gente tirou. Comprou umas imãs de geladeira, umas coisas. Comprei um refrigerante local para experimentar. Eu não sei se é local, mas era Oceanic, alguma coisa, o resto era em chinês. E tinha gosto de refrigerante de laranja barato no Brasil, sabe? Mas não era ruim, não. E a moça me deu eu uso até hoje, de vez em quando ela me deu como se fosse um tercinho budista, que é de elástico que você põe no pulso. Eu não sei onde ele tá, por isso eu não vou mostrar, mas ela falou, vocês compraram tanta coisa comigo, estamos aqui de graça. Aí a gente ficou super, super feliz assim, com ela. E aí eu passei a usar aquele lá, eu usei por um bom tempo em seguida, e depois, esporadicamente, eu uso. E aí a gente desceu, demos uma volta no parque. Deixa eu só conferir as fotos aqui pra ver se eu tô falando tudo. Tem foto da Pepa e do Cláudio lá em cima também. Refrigerante no parque. O sol demorou a se pôr, a gente tirou umas fotos meio que do pôr do sol lá em cima, mas chegando lá embaixo ainda tinha a foto do sol. E aí a gente saiu dali e falou, e agora? Agora, nossa, chegou a hora de tentar voltar pro hotel. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. E aí a gente olhou e falou, vamos comer, que aí a gente já não precisa ficar... por conta dos restaurantes do hotel, né, que era resort, então os restaurantes eram muito mais caros que o resto, né? E era comidas locais. E aí, a gente viu e falou assim, tem um corner aqui que tem um McDonald's e tem um metrô no outro canto. Dá pra ir andando até lá. A gente tinha andado perto de 20 mil passos, 24 mil passos. 24 mil e pouco, né? É aquele valor que tá no relógio lá. Vocês vão ver o reloginho aí na tela de novo. E aí a gente falou assim, tá, falta 2 km pra lá, tá? Vamos mandar esses 2 km, a gente come no McDonald's, pega o metrô até uma estação mais próxima possível do hotel, e de lá pega um táxi, né? E lá tem um pessoal que faz um serviço, eles têm umas motinhas bem vagabundinhas, mas elas puxam como se fosse não tem como explicar, como se fosse uma caçamba, e tem os lugarzinhos pra você sentar. Aí, é como se fosse uma carruagem, mas é uma moto. E aí, tinha lá perto desse parque o lugar que tinha. E aí, a gente achou interessante e tal, olhou... Eu não sei se eu fiz foto disso. Não tô vendo aqui, mas eu tenho uma outra pasta que talvez tenha foto. Falei assim, mano... não vamos nem se interessar, vamos andando mesmo, 2 km. Mas aí um dos caras parou a gente e falou, vocês não querem pegar uma aí? Aí a gente, tá, quanto é até o metrô? Ele falou, 3. 3 é 3. Aí ele era só um agenciador, ele pegou alguém lá e falou assim, leva esses meninos aqui no metrô. Falou em chinês, ele falava um inglês muito ruim. Tá vendo como inglês é importante? Presta atenção, vai viajar. Viaja mesmo, cara, mas saiba o básico de inglês pra viajar, beleza?
E aí do tipo, e o outro, você tem que contar que o outro sabe, né? Como eu disse, Beijing era mais difícil encontrar pessoas que sabem. Então, ah, aí o moço pegou a gente, ele perguntou umas coisas, de onde vocês são? Brasil. Aí ele falou, Ronaldinho, Roberto Carlos. Ele sabe, né? Ronaldinho e Roberto Carlos. Não cantou, o jogador de futebol. E aí a gente curtiu, porque eles vão correndão naquela moto, assim, você sentado ao ar livre, assim, vendo o trânsito em volta, assim. E E aí a gente chegou lá perto do metrô, ele parou e falou, desce aqui e vai pro metrô. Aí, tipo, eu olhei pra minha esposa e falei, eu vou dar uns. Eles cobraram 3 por pessoa, 6, mas eu vou dar uns 40 conto pra ele, porque foi um rolê muito da hora, sabe? 40 yuan, tá? 40 yuan, isso é $8 pros dois viajarem. Pra você ter uma ideia, o ônibus por pessoa aqui em Toronto custa $3,50, então é como se fosse 2 passagens de ônibus em Toronto, não foi um absurdo. Aí eu dei os 40, ele me olhou e falou: Não, 300, 300. Aí eu falei: Não, não, o outro cara falou que era 40, não é 300, é 40. Aí do tipo, eu dei mais 10 e falei: Isso é o máximo que eu vou dar, 50. Até outra pessoa passou e falou assim: Não, você tem que pagar ele. Ele acordou 3 e ele tá cobrando 300. Então, eu tô dando 50 e tá ok. É isso. E tipo, a gente se afastou, fomos pro McDonald's. E eles sabem, né? Eles tentam extorquir as pessoas, mas o cara falou um valor e era outro. E outro cuidado que tem que se ter, né? A gente tava morto de cansado e tipo, o cara falou 3, a gente foi, beleza, por 6. Coitado, né? Mas a gente não achou estranho porque, tipo, um prato de comida lá, a gente pagaria o jantar daquele cara, praticamente. Um prato de comida chinês tradicional, né? Com o arroz chinês, que é aquele mais grudadinho, noodle, uma carne de porco, de frango, e uma sopinha do lado, tipo, bacana, sabe? Tipo, então a gente falou, deve ser o preço, né? É o que eles gastam. E a moto era a gás, ah, gás de cozinha. Isso é bem normal lá. Inclusive no Nordeste, no Brasil, né? Você põe um botijão de gás pra tocar. A gente fala, não é um bagulho, cara. Ele não tá gastando tanto gasolina nem nada. E era tipo 2 quilômetros. Então a gente imaginou que o preço estivesse certo. Mas eles tentam extorquir turistas. Então é um cuidado que você tem que ter, né? Não só na China, em outros lugares isso vai acontecer. Tem sempre gente esperta. Eu lembro que eu ia pra Salvador a trabalho, né? Quando eu era arqueólogo, que eu mencionei antes. E tipo, você chegar, você sair, tipo, você ia andando pela Orim, já vinha alguém amarrando fita no seu braço e queria te vender o cento, porque não vendia só de uma. E aí você fala, não, mas eu, tipo, eu não te pedi pra amarrar nada no braço. Então, todo lugar vai ter gente esperta querendo te passar a perna. E isso não é, tipo, coisa do Brasil ou só da China. Só não, tá? Inclusive, quando a gente mudou aqui pro Canadá, tinha o pessoal dando um golpe da moradia. Como aqui tudo é muito mais fácil e geralmente seguro, tem gente que se aproveita também. É muito mais relaxado para você fazer um contrato de aluguel, uma coisa assim. Então o pessoal fala assim, a casa é tal, põe o depósito aí e a gente te envia a chave por Sedex, né? E aí do tipo, você põe o depósito e a pessoa não envia. A gente nunca caiu nisso, mas a gente conhece histórias por aqui. Então, todo lugar vai ter espertalhões tentando passar a perna. Isso tem que ser desmistificado um pouco. Então a gente comeu no McDonald's. E aí a gente saindo do McDonald's, a gente pensou assim, bom, aqui é uma área central, é perto ainda, né, da praça, tudo, era uma rua grande, assim, tipo 4 vias. É muito mais provável que a gente pegue um táxi daqui direto e consiga pegar do que em outros lugares. Aqui vai ter muito mais gente passando do que pegar o metrô. Então isso já era tardezinha, já tinha escurecido nesse meio todo, né?
E aí a gente decidiu não pegar o metrô, pagar um pouquinho a mais no táxi. E aí a gente ficou ali, balançando a mão. Claramente nem eu nem minha esposa somos chineses, embora minha mãe me chamasse de China, porque eu tenho um olho meio puxado. Então, tudo... às vezes a gente assinava para os táxis e eles não paravam, porque eles sabiam que a gente não ia falar chinês. Então, a gente precisou de um taxista que falasse inglês parar pra gente. E lá eles têm o mesmo esquema que tem em São Paulo, não sei se em outras partes do Brasil. Se a luzinha do táxi está acesa, o táxi está vago. Se ela está apagada, tem gente dentro do táxi e aquele taxista não vai te atender, né? Aquela luzinha escrita táxi em cima. Então a gente ficou acenando para todos os táxis de luz acesa e a gente passou na base de uns 30 até alguém que falasse um pouco de inglês resolvesse parar. E aí a gente falou com ele mais ou menos, deu o endereço do hotel, cartãozinho, né? Ele levou a gente boa. Chegamos lá e dormimos após 25 mil passos andados nesse dia. Mas que a gente foi em 2 templos confucionistas e nesse parque, esse último parque, e comendo McDonald's. A mais do que quem fez os outros, que só fizeram Temple of Heaven, Tiananmen Square, a Casa Branca e a Cidade Proibida. E apenas um casal em toda a excursão, eram 2 ônibus, eram umas 80 pessoas no todo. Eram 2 ônibus. Apenas um casal fez o Chinese Experience lá, de ser levado na coisinha e jantar na casa de uma família chinesa. 2 de 80 pessoas fizeram isso. Os outros não fizeram. Porque era pago a parte também. Então acabou que a gente ganhou o lucro aí de fazer várias coisas a mais andando por nós mesmos, mas sempre com o risco da aventura, né? E depende do seu nível de aventura. Você pode escolher ou não, pode escolher pagar uns extras ou não. Pode ficar no hotel, era um hotel spa. Você podia passar o dia lá também se divertindo. Então, tudo depende do seu ponto de vista. Tem isso em mente quando for viajar, os cuidados que você tem que ter, aonde você pode se aventurar. E as diquinhas, né? Tipo, saiba o básico de inglês para se virar, vá para locais de atendimento ao público, especialmente recepção de hotel, se você precisar de dica, informação, porque lá você vai encontrar alguém que fala inglês, que vai te ajudar até pedir um táxi, como aconteceu com a gente. E tenha sempre dinheiros guardados em vários lugares para você poder se virar. Preste muita atenção para não cair em golpes. Que a gente quase caiu, na verdade a gente pagou uma graninha a mais, mas algo que não ficou tão ruim pra gente nem pra eles, né? De certa forma é isso. Obrigado por assistir mais um vídeo. Esse foi longo apesar de não, mas foi o dia que a gente mais andou e mais viu coisas diferentes e teve mais aventuras, experiências loucas. Lembre-se sempre de levar seu passaporte. E é isso aí. Continue seguindo o canal, curta e indique para os amigos. Fortalece o trabalho, ative o sininho e te vejo até o próximo vídeo. Um grande abraço.